Bom dia a todos. A gente vai, nesse dia, continuar, tá? O pastor ele está ministrando a Santa Ceia na congregação da Barra da Grota. Então, eu estou substituindo ele aqui como professor auxiliar. Mas a gente vai continuar no mesmo tema, que é a questão de Deus é um Deus missionário, que esse foi o tema que foi abordado nesses últimos domingos sobre missões, né, a respeito do curso Perspectivas, e a gente vai continuar nesse caminho, tá bom? Do dia de hoje. Hoje, especificamente, focando na aliança de Deus com Abraão, tá? Nas promessas que Deus faz com a pessoa de Abraão. Por isso, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 16, mas na verdade 17, né? Capítulo de número 17. Vai ler dos versículos 1 até o 22. Gênesis, capítulo 17, verso 1 ao 22. Diz assim, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanham. Quando atingiu Abrão, na verdade, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido, como em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse mais Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela.
Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda está a fala com Abraão. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Aqui, principalmente, o versículo 21, tá? A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque. Tá? Deus destacando bem claro o propósito da sua aliança com a família de Abraão. Ele fez a aliança primeiramente com Abraão e deixou claro que a aliança continuaria com Isaque e não com Ismael, que era filho de Agar com Abraão, né? Era filho de uma escrava de Abraão com o seu patrão, que é o próprio Abraão. Tá. Vamos orar para iniciar a classe? Pai Santíssimo, Deus eterno, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos apresentou. Peço, Senhor, que o Senhor esteja me usando como ferramenta para expor a tua Santa Igreja, os teus ensinamentos, que de fato esse estudo seja para o ânimo ao evangelismo, para o ânimo de pregar a tua palavra, de compreender mais da tua vontade sobre as nossas vidas e das promessas e alianças que o Senhor tem oferecido a nós, Pai. Que o Senhor venha estar de fato agindo neste meio dessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bem, já foi abordado anteriormente que desde o princípio, desde o Éden, Deus já tinha um propósito de missão com Adão e Eva, no caso, né, que é sua mulher. E que esse propósito de missão, o objetivo da missão é glorificar a Deus. Foi o que a gente viu até então. Certo? Então Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e Deus cria o homem e a mulher com um único fim, de que eles glorificassem a Deus. E isso porque o propósito da missão é glorificar a Deus, faz com que desde o princípio o homem já tinha um propósito missionário. E eu vou mostrar isso para vocês. Se a gente voltar lá no Gênesis, lá no início, no capítulo 3, na verdade no capítulo 2, a partir do versículo 10, tá? Capítulo 3 é a queda. Gênesis 2:10 vai dizer assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Então a gente vê aqui esses 4 rios, né? Agora olha o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então perceba, Deus não cria o homem dentro do jardim do Éden, como geralmente a gente imagina. Você vai ver esse mesmo destaque alguns versículos anteriores. Deus cria o homem, depois pega o homem e coloca dentro do jardim. Tá? E no jardim existem esses 4 rios que eles vão para várias direções diferentes. Aqui não diz, mas hoje ainda existe o Eufrates, e o Eufrates ele sobe até a Europa. Tá? Então, se você fizer o desenho dos rios, você vai perceber que os rios do Éden, se você for olhar lá no mapa, e você consegue pelo menos identificar o rio Tigre e o Eufrates ainda hoje, no qualquer mapa, tá?
ainda são rios existentes que não secaram, mas você vai perceber que eles distribuem para todos os cantos do continente oriental. Então, do Éden, Adão poderia seguir para qualquer região da terra, se ele seguisse pelos leitos dos rios, tá? Isso daqui é importante. Agora, olha só o versículo 5 do mesmo capítulo, Gênesis 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E aí você vai perceber, Deus cria a terra, Ele cria todas as condições para o plantio, para a terra frutificar, prosperar, mas Ele designa o homem para lavrar o solo da terra. Então, quando Deus cria o jardim do Éden, Ele cria uma espécie de simulacro ou de modelo de como que deveria ser o restante da terra, e Ele coloca o homem para cultivar no jardim do Éden, e do jardim do Éden distribuir o jardim para toda a face da terra, seguindo os rios, os leitos dos rios. E você vai perceber que mesmo depois do pecado, as primeiras civilizações, elas seguem exatamente os leitos dos rios. Por exemplo, a cidade de Ur dos caldeus, ela fica próxima ao rio Eufrates, da onde provém o próprio Abraão, certo? Porque naturalmente os povos antigos, eles dependiam da água para conseguir lavrar o solo, viver e continuar ali mantendo a sociedade e expandir. Então é bem perceptível já no Gênesis que Deus tinha a intenção de que o homem expandisse o Éden por toda a terra, tá? Só que não havia pecado, então obviamente não era uma mensagem de salvação do ser humano, mas de, vamos colocar assim, de floreamento da terra, por assim dizer, né? de vegetação da terra. E jardim aqui, pessoal, não apenas significa a questão de ser plantas, como se fosse aquela imagem do tradicional agricultor, mas também a ideia da beleza da criação. Você vê esse destaque para o propósito de Deus com a criação, de que a criação fosse algo bom, bonito, belo, e tudo isso para a glória dele. Quando Deus cria tudo, a conclusão que Deus vê após criar é que aquilo é bom, é que aquilo é agradável. Em outras palavras, Deus queria que a terra fosse um lugar agradável, bom, e isso tudo serviria para um único fim. Ele seria glorificado nisso, tá certo? Então a gente viu isso até esse momento aqui. Deus cria o homem com esse propósito de expansão, cria o homem com o propósito de glorificar o nome dele, só que o homem peca, né? E o homem pecando, agora as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Eu estou me esforçando para a gente para não explicar algumas coisas do Éden, tá? Então, se alguém tiver dúvidas sobre essa parte do pecado, da queda do homem, faça a pergunta. Eu já vou deixando bem. Quem que tiver dúvidas, quiser fazer comentários, só levantar a mão, tá? Sintam-se à vontade. Esse assunto ele não é complicado, mas ele tem vários pontos no meio deles que podem sim trazer algumas dúvidas complicadas e perigosas para a doutrina. E se a gente não entender muito bem, isso pode te dar uma interpretação ruim da pessoa de Deus ou até mesmo do propósito de Deus para a sua vida. Tá? Então, se tiver alguma dúvida quanto a essa questão do Éden, da queda do homem, do fato do diabo estar ali na árvore do jardim, né? Pode fazer a pergunta, tá? Que a gente tenta responder. Mas, se não, a gente vai focando nas missões aqui, porque isso tudo tem a ver, tá bom? Só não deixem a pergunta ficar aí latejando na mente, tá? Isso é muito importante. Pois bem, o que é glorificar a Deus? Isso aqui também é importante a gente entender. Isso foi algo que a gente viu na última aula. Tanto a questão de que depois que Adão peca,
Deus logo promete na descendência de Eva que viria um Salvador, de que haveria redenção. Então isso é uma promessa que Deus faz, uma promessa a qual Adão e Eva se sustentam em cima dela. Noé aparentemente mantém essa promessa com seus filhos, porque você vai perceber que Abraão, ele dá dízimo, ele faz alguns processos religiosos que mostram que ele já conhecia um pouco do Deus Criador, talvez não pessoalmente como Deus se revela a ele, mas, por exemplo, ele não estranha quando Deus aparece para ele, falando assim, nunca ouvi falar, certo? Ele parece já ter algum tipo de conhecimento sobre esse Deus lá do Éden. Isso porque, provavelmente, ele recebeu essa educação da história, desde da descendência de Noé, e Noé também recebeu essa educação dos seus pais. Aliás, não é tanto tempo de diferença assim não, tá? Do Éden para Abraão aqui. Tem um tempo considerável, mas primeiro, as pessoas viviam muito mais nessa época, e segundo, é muito mais próximo do que é para a gente hoje. Certo? É muito mais próximo do que é para a gente hoje. Então, muita coisa, como o dilúvio, por exemplo, se preservou. E certamente Noé, que ouviu a voz de Deus, que seguiu o conselho de Deus, e os seus filhos contaram para os netos e filhos sobre o dilúvio, pelo menos. Tá? Tanto é que a gente tem outras mitologias também, né, como na Suméria, na egípcia, no meio dos celtas, a ideia do dilúvio. Tá? É falado, comentado entre eles também. Então, isso mostra que foi preservado certos conhecimentos. Então, existia já no ser humano essa esperança, dessa promessa de que, de alguma forma, esse estado de miséria que o ser humano vive, o qual nós chamamos de pecado, tem salvação por meio de algum tipo de processo religioso, seja sacrificial, como a gente vai encontrar em todo o paganismo, seja um processo de esperar algum tipo de herói ou revelação divina que conecte o homem novamente com Deus, tá? Por exemplo, mais tarde, Deus vai estabelecer o sacrifício de animais, não é verdade? O que o sacrifício de animais representa? Um ser inocente morrendo no lugar de um ser culpado. Então é a ideia de remissão de pecados, tá? Você não vai ver isso apenas no cristianismo, apesar de que hoje a gente não sacrifica animais, né? Porque nós temos Cristo. Mas você vai ver essa ideia de sacrifício chegando até o ponto de sacrificar pessoas em todas as religiões ancestrais, tá? A ideia de que alguém precisava morrer para remir os pecados de uma multidão, porque os deuses ou Deus está zangado com o ser humano, tá? Isso é uma prova e uma amostra muito clara de que o ser humano já tinha sim essa noção de culpa e de remissão pelos pecados, tá bom? E aí chega em Abraão. Abraão é levantado, Deus promete a ele uma terra e Deus promete também uma geração. E Deus diz exatamente isso daqui que ele fala para Abraão. Ele muda o nome de Abraão e ele deixa bem claro: de você vai vir várias nações. Não é uma nação, não é um povo, são vários povos. E esses povos serão povos férteis, povos abençoados. Certo? E se a gente for um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 23, tá? No capítulo 22, você vai ter a prova que Deus faz com Abraão, que essa é uma parte muito conhecida da história. Na verdade, é capítulo 22 ainda, tá? Eu confundi porque eu li o 23 aqui. Mas, logo ali, um pouco antes de Sara morrer, Deus cumpre a promessa, Isaac nasce, certo? Isaac nasce. E aí Deus chega para Abraão e ele fala para Abraão: olha, vai até um monte, pega o seu filho, seu único filho, sobe até o monte e sacrifica ele. Certo? Para o cristão é muito intuitivo entender o que isso significa. Porque coincidentemente, né, quando chega lá,
Deus impede que Abraão sacrifique Isaque, o único filho de Abraão, o filho da promessa, o filho querido, certo? E, coincidentemente, sem nenhuma simbologia aqui implícita, né, aparece um cordeiro, tá? Aparece um cordeiro no meio dos arbustos e no lugar de Isaque morre o cordeiro, né? Quem que é o cordeiro pascal? Cristo, né? Para nós hoje isso é muito intuitivo, muito fácil reconhecer, né? Mas para Abraão não era, tá? Para Abraão não era. O fato é que Deus já deixa muito claro ali que de alguma forma ele iria prover a remissão dos pecados de Abraão. De alguma forma isso já estava garantido, que isso remete para a Gênesis, isso remete para Noé, isso remete também agora para a própria família de Abraão e para as promessas de Deus na família de Abraão. E aí logo depois, a partir do verso 15, ali do capítulo 22, do verso 15 até o 19, olha só o que vai acontecer. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, o anjo aqui dizendo, né? Diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Olha só o versículo 18, e serão abençoadas todas as nações da terra. Agora não é mais somente a questão de ti sairão várias nações, mas também todas as nações serão abençoadas por causa da tua descendência. É uma outra promessa. É muita promessa para Abraão confiar, não é verdade? É muita promessa para Abraão confiar. Mas é exatamente o que Deus faz. Tá? É exatamente o que Deus faz. Deus coloca uma promessa. E aqui é o momento onde fica mais claro o foco missionário que Deus tem desde Abraão. Tá? Qual que é o foco missionário que Deus tem de Abraão? O que aconteceria se Abraão simplesmente decidisse, sei lá, por algum motivo matar o filho dele? Ah, se Deus é Deus mesmo, vou matar meu filho, vamos ver como é que ele se vira. É interessante você observar que existe uma relação direta entre a fé do homem, o quanto que o homem confia naquilo que Deus está dizendo, e aquilo que Deus oferece como promessa ao homem. Por exemplo, teoricamente, né, nós sabemos que não é bem assim que funciona por causa do Espírito Santo de Deus. Mas teoricamente, na percepção humana, na limitação da visão humana, você pode chegar agora, se levantar e ir embora e falar: eu não quero mais saber de Deus. Eu cansei de esperar Jesus voltar. Não é verdade? Teoricamente, você pode fazer isso. Cansei de esperar Cristo voltar. Vou embora, desisto. Vou abandonar a igreja. Vou abandonar o cristianismo, vou abandonar Cristo. Certo? Teoricamente, na concepção humana, isso parece ser possível. Porque Deus confiou a você fé. A capacidade de acreditar que, de alguma forma, Jesus vai voltar. Tá? Mesmo 2000 anos depois. Mesmo 2000 anos depois. Então, é no mínimo estranho, tá? Esse tipo de relação. Mas fato é que, primeiro, Deus não deixa todo o controle nas mãos dos homens. Tá? Então, o Espírito Santo trabalha o coração do homem, o que significa que a fé de Abraão, a gente vai ver isso muito em Hebreus, explicando essa questão. O livro de Hebreus cita isso, como que pela fé, e a fé é dom de Deus, como que pela fé Abraão foi capaz de confiar e vencer em Deus.
como que pela fé ele foi salvo. Da mesma forma que pela fé, pela crença em Cristo Jesus, qualquer pessoa é salva. Certo? Qualquer pessoa é salva. Em outras palavras, sempre foi interesse da pessoa de Deus que as pessoas professem necessidade em Deus, confiança em Deus e arrependimento em Deus. Sempre foi. Isso sempre foi muito claro. Desde Gênesis a Apocalipse. E quem disser que isso não é bíblico, é porque não leu a Bíblia. Isso é muito claro. Você tem literalmente versículos onde o próprio Deus fala: não quero sacrifícios, quero arrependimento. Aí você pensa, mas a lei não manda os sacrifícios para arrependimento? Mas é porque o sacrifício de coração não sincero, de coração falso, não serve de nada, é só um símbolo. O cordeiro morto ali é só um símbolo. O alívio está no fato de Abraão perceber que na realidade o filho dele não teve que morrer. E esse símbolo não apenas ficaria cravado em Abraão, como ficaria cravado em Isaac, que passou por essa terrível experiência, como também qualquer pessoa da família deles. Porque se eles cumprissem a lei de ensinar que Deus poderia sim ter matado e cobrado os pecados da humanidade, mas não, houve alívio, livramento. Aí você me pergunta, essa é ou não é a mensagem básica do evangelismo? O que a gente diz para uma pessoa quando ela não é cristã? Olha, o ser humano pecou, caiu, vive completamente em pecado e sem Deus não há salvação. Você está indo a passos curtos para o inferno. E o inferno é a ira de Deus. Deus ama o ser humano, mas ele odeia o pecado que está no ser humano, que o ser humano comete. Sem arrependimento, Deus vai cumprir a justiça porque ele é juiz. Mas com arrependimento, Deus é Deus de misericórdia para ter enviado o seu único Filho para que todo aquele que confessar o nome de Cristo como seu único Salvador, reconhecendo que em Cristo tem salvação, que no sacrifício de Cristo seus pecados são perdoados, que através do sangue de Cristo derramado na cruz, você tem acesso a Deus, você será salvo. Basta confessar Cristo como seu Salvador. Basta isso. Não precisa dar dinheiro, não precisa virar um hiperreligioso. É claro que a religião faz parte do cristianismo, mas não precisa sacrifício humano, porque o sacrifício é unicamente e inteiramente de Deus. Servir a Deus é um benefício, é um prazer, certo? Não é isso que você responde quando alguém pergunta: por que você vai na igreja? É tão chato. Porque isso não pode ser chato. Porque é um prazer, um privilégio poder cultuar a Deus. Se não fosse por Cristo, você não poderia cultuar a Deus. Não existiria igreja. Não existiria a chance da oração. Suas orações, seus clamores seriam inúteis. Não é isso a mensagem do Evangelho? É isso a mensagem do Evangelho. É exatamente essa. Está desde o livro de Gênesis. E é isso, tá? Essa é a lição. Essa é literalmente a lição. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Agora a gente vai, obviamente, para as aplicações práticas. Primeira coisa, alguém tem alguma pergunta, um comentário para fazer agora? Porque agora a gente vai para uma parte um pouco mais profunda, tá? Se não, a gente vai para essa parte e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção. Não, tá todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo, né? Essa mensagem a gente escuta bastante, isso é verdade. Bem, então vamos lá para Mateus. Tá? Mateus. Só um momentinho. Porque eu perdi a marcação.
Eu acho que é Mateus 11, 12. Jesus manda os discípulos saírem, é porque eu perdi o capítulo. Saírem para evangelizar na hora que eles retornam. Se alguém lembrar o capítulo. O nome da passagem é Jesus adverte os discípulos. Eu perdi a marcaçãozinha, o papelzinho estava aqui. É uma pena. Dez? Será que é tão cedo? Instrução para os 12 admoestações. É isso aqui mesmo. E estava bem aqui a marcação. É porque ela ficou interna. Olha só. Aqui a gente vai perceber principalmente dali do versículo 5, tá? Ou melhor, do versículo 16, as admoestações. Jesus falando, né? Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá. Até aqui. Você percebe que chega um momento em que Deus cumpre a promessa dada a Eva, que Deus envia Cristo, o Messias, o Salvador, aonde nós temos ali garantia de salvação, de remissão de pecados perpétua. Certo? Você tem Cristo, os seus pecados foram perdoados. Tá? Seus pecados foram perdoados. E aí a gente vai chegar no quesito onde Deus começa agora a incentivar com que os discípulos, aqui os discípulos e depois os apóstolos, quando Cristo vai ascender, lá em Mateus 28, e você vai perceber justamente esse incentivo a vai, fala, não oculta o que vai falar, seja sincero, fala o que tem que falar, diga o evangelho, a mensagem da salvação. Essa mesma mensagem que a gente acabou de perceber qual é. E aí, só que vai ter uma consequência clara sobre isso. Essa consequência é, vocês vão ser perseguidos por fazerem isso. As pessoas vão odiar vocês por fazerem isso. Vocês vão ser menosprezados pelos próprios familiares ao fazerem isso. É o que Jesus deixa muito claro. Aí você pensa, poxa, mas não seria abençoado todos os povos, as nações? De fato vão ser, muitos vão se converter. Só que isso não significa que não haveria dores. Toda a história do Velho Testamento até o Novo Testamento, nós presenciamos dores. E Cristo deixa bem claro, nesse mundo passareis por aflições. Então, é muito objetivo de que há dor para o ser humano, mesmo em meio à promessa de Deus. Tá? Isso é muito claro. O que significa isso? Se isentar do evangelismo por causa das dores não é justificativa. Certo? Não é desculpa.
Não tem como. Aí a gente vai agora para os estímulos, né? Jesus decepcionou, agora ele vai animar, né? Desanimou e vai animar. Então, versículo 24 até o 33. Olha só o estímulo de Cristo, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Cristo morreu? Morreu, né? Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Esse é o estímulo de Cristo, né? Você é valioso para Deus. É valioso para Deus. Mas, da mesma maneira que se procedeu com Cristo, deve se proceder com o seu discípulo. Se ofenderam a Cristo, espere ser ofendido. Se mataram a Cristo, espere morrer. E se negar a Cristo, espere ser negado diante do Pai. Tá? A palavra de Jesus é bem clara, com todas as linhas, com todas as vírgulas, com todo o mandamento. Isso é bem claro, tá? Isso aqui é bem claro. O que significa que o estímulo evangelístico, ele não é um estímulo feito para o agrado das nossas pessoas, mas para a vergonha das nossas pessoas. O agrado você tem em perceber que pelo evangelismo o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Se o evangelismo for para o agrado, se você for evangelizar, falar com alguém esperando que todas as experiências serão positivas, alegres e confortáveis, ou sequer oportunas, de que evangelismo só se faz pela oportunidade, você vai se frustrar. Você não vai evangelizar. E quando evangelizar, você vai se decepcionar e desistir de evangelizar. Que é uma coisa que infelizmente tem acontecido com muitos cristãos. Primeiro porque nós sempre dizemos assim, eu aproveito as oportunidades, mas Paulo diz, quer seja oportuno ou não. Evangelismo não se dá pela oportunidade. Quer ver um exemplo? Se evangelizar é glorificar a Deus, um homem deve ou não evangelizar a própria esposa? Deve. Falar constantemente de Cristo para a própria esposa, não apenas para a própria esposa, mas para si mesmo e para os seus filhos. Se você esperar, se um homem esperar para que ele tenha um momento de oportunidade para ler a Bíblia e orar com a sua esposa, vai dar certo? Não vai. Certo? Se um rapaz cristão que está namorando esperar por oportunidades para ler a Bíblia, para orar com a sua namorada, vai dar certo? Eles vão crescer diante de Deus? Não vai. Não dá para ter oportunidade nessas coisas. Você tem um amigo, se você esperar para falar o óbvio da sua vida, que é uma garantia de felicidade, de benefício e de salvação, se você esperar, você vai falar para o seu amigo? Não
Não vai. Até surgir a oportunidade é tarde. É muito tarde. Muito tarde. Não tem oportunidade para evangelismo. Isso simplesmente não existe, pessoal. Não existe, tá? Evangelismo não funciona com oportunidade. Porque o cristianismo é um estilo de vida, uma religião completamente ativa. Ou você vive, ou você nega. Ou você assume as responsabilidades, ou você finge que elas não existem. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, leitura bíblica. Ou eu falo, tomar vergonha na cara e vou ler a Bíblia. E começo a me esforçar para ler a Bíblia, ou eu nunca vou pegar na Bíblia para ler. Porque é cansativo, toma tempo. Às vezes por uma curiosidade, mas curiosidade não edifica. Então se Deus quiser fazer uso mesmo naquele momento para puxar a orelha, né? Mas ninguém quer ter a orelha puxada. O cristianismo é uma religião completamente ativa, ele não espera. Da mesma maneira que Cristo não espera por ninguém para, supostamente, em algum momento oportuno, fazer qualquer coisa. Você não espera para fazer o que é certo. Você faz. Certo? Você faz. E o único objetivo de vida que o ser humano tem é justamente o evangelismo. Tá? Se você vive e não evangeliza, sua vida está sendo inutilizada. Inutilizada. Porque tudo que você construir nessa terra vai se perder. E as pessoas que estiveram próximos de você e que não foram edificadas pela pessoa de Cristo, também vão se perder. Certo? Tudo o que você conhece que não tem Cristo, se perde. Tudo. Mas tudo o que tem Cristo se preserva. Você não vai evangelizar uma casa própria. Tá? O máximo na sua casa vai ser colocar versículos nos umbrais, o que é extremamente correto. Na quinta-feira foi falado sobre isso. É extremamente excelente que se faça isso, mas a sua casa não vai virar cristã. Você não vai chegar lá e ver ela de joelhos orando no final de tarde, tá bom? Você vai ver os seus filhos fazendo isso. Você vai ver os seus amigos fazendo isso. Você vai ver os seus alunos fazendo isso. Os seus colegas fazendo isso. Os seus funcionários fazendo isso. Apenas pessoas podem fazer isso. Nem mesmo os animais são evangelizados. Às vezes a gente cuida muito dos animais e cuida pouco da alma dos homens. Sendo que o animal vai se perder. Ele não tem espírito para ser vivo diante de Deus. Tá? É bonitinho, é maravilhoso, é um negócio fofo, né? Mas não tem como evangelizar animal, tá? Não tem como. Então, tudo o que não tem Cristo se perde, vira pó, vai pro nada, tá? Ou melhor, a alma que não tem Cristo é pior ainda, vai pro inferno. Receber a ira de Deus pelos seus devidos pecados. Tá? Então, não tem momento. O irmão Davis, tem algum microfone aí? Não sei se... tem ali. Ou tá levando o microfone? Ali. Graça e paz, meus irmãos. Você falando aí, Daniel, e eu, assim que leu a primeira passagem, né, me chamou a atenção aqui, porque a gente às vezes fica achando que algumas coisas são assim, a gente que escolhe, né? E aí, essa coisa da predestinação, muita gente insiste em não querer entender e colocar todo tipo de argumento, né? Mas lá no versículo 17, quando Deus escolhe Abraão, ele diz assim, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou fazer a minha aliança com você e pronto, e acabou. Né? Abraão não teve escolha, não, Abraão, é o seguinte, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso e estou querendo aqui que você ande comigo. Você aceita? Você tem alguma condição para fazer isso?
Então, ou seja, a salvação por decisão única e exclusivamente de Deus, né? E mais à frente ele vai falar, como você bem frisou aí, com quem que ele ia fazer aliança, né? Tem esse Ismael aí que chegou primeiro, mas a minha aliança não é com ele não, a minha aliança é com Isaac, né? E naquele tempo o primogênito é que recebia a bênção, né? E Cristo, quando também chamou os discípulos, novamente ele, então diz assim lá em Mateus 4, que caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É inclusive o mote da nossa UPH, né? Então não teve dúvida com relação a isso, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, ou seja, essa história de que tem perspectiva de livre-arbítrio, ela cai toda por terra, né? Então Deus nos chama. E só para finalizar o meu argumento, na grande comissão, Jesus também não deixou dúvida para nós, não criou essa expectativa de prega quando é oportuno ou quando você tiver a possibilidade, né? Ele diz lá em Mateus 28, 18 a 20, assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é realmente a nossa obrigação, dia e noite, em cada momento, buscar aqueles que Deus já predestinou, né? Buscar aqueles que estão perdidos. Então, muitas vezes a gente coloca dificuldade, porque na nossa carne, meus irmãos, a nossa agenda, a agenda do mundo, ela se sobrepõe muitas vezes à agenda que Deus aponta para nós do ponto de vista do Espírito. Então é a nossa velha briga, né? A velha briga do homem com os seus desejos carnais, que nós precisamos vencer, né? E não tenha dúvida, né? No final de semana passada aqui, que nós tivemos aquele workshop sobre plantação de igreja, sobre discipulado, o reverendo Paulo de Tarso lembrou um detalhe, né? Muitas vezes a igreja diz assim: se você pode evangelizar de 3 maneiras, né? Orando, contribuindo e indo. Isso aqui não está na Bíblia, né? Você vai evangelizar indo, meu irmão. Você pode contribuir, você pode ser intercessor, mas na lida, no momento, na ação. A Bíblia não dá essas 3 possibilidades, ela manda você ir. Exatamente. Alguém tem algum outro comentário ou pergunta até o momento? Todo mundo tranquilo? É interessante que esses assuntos eles são tão intuitivos para nós, principalmente para o cristão já convertido, que já conhece o poder da salvação e a diferença que Cristo faz na sua vida, né, que não tem muito o que dizer sobre, né? Pensar, eu tenho que evangelizar, eu sei que a minha tendência é não fazer, nós sabemos porque nós somos pecadores, a minha tendência é acomodar. Isso é falado constantemente na igreja, mas aí vem a pergunta: por que Deus chama tanta atenção sobre isso? A gente viu também nas aulas anteriores que uma das promessas é justamente que o tempo da vinda de Cristo vai ser exatamente quando todos os povos forem evangelizados. Esse vai ser o tempo da vinda de Cristo. E isso é conhecimento apenas de Deus Pai. O próprio Cristo fala que Ele não sabe o momento que isso vai acontecer. Sabe que vai ser de repente. Mas que a missão do homem está diante do propósito de Deus. E isso é fato bíblico, tá? Então, vamos lá para Lucas 10, tá?
versículo 17 até o versículo 24. Lucas 10, versículo 17 até o versículo 24. Perceba que essa passagem, ela é logo antes de Jesus contar a parábola do bom samaritano. Tá? Logo antes. O que explica muito o porquê do contexto, né? E diz assim: então regressaram os 70, Jesus manda os 70 saírem evangelizando, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E aí o 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Certo? Então, perceba que Jesus ele fica extremamente feliz por causa de uma ação que os discípulos fazem aqui. Mas que ação é essa? Qual é a causa de Jesus dar graças a Deus, de glorificar ali no Espírito Santo e fazer uma oração de imediato e ainda confirmar assim: ó, estejam felizes porque estão arrolados nos céus, confirmando a salvação daqueles homens? Qual seria o motivo de tanta alegria? Eles não fizeram apenas o que ele mandou? Alguém quer se arriscar da resposta? Ou querem que eu dê logo a resposta? Diz que sabe. Alguém quer se arriscar da resposta? Não? Tranquilo? Então olha só o que eles falam. Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Eles professam o nome de Cristo para expelir demônios, para realizar curas, para realizar grandes feitos. Imagina da seguinte maneira. Digamos que vem um cidadão chamado Marcos, tá? Chega para você e fala assim: olha, se você chegar numa pessoa doente e falar assim, em nome de Marcos, cura, você vai acreditar nele? Não, né? Não vai. Os discípulos eles ficam atônitos e extremamente felizes porque por algum motivo o nome de Jesus é capaz de realizar grandes feitos. E eles vêm compartilhando isso com o próprio Cristo, como se ele não soubesse, né? E Jesus fica feliz porque os discípulos acreditaram no fato de que o nome de Jesus realiza grandes feitos. É muito tolo o cristianismo moderno quando acha que tem que ficar dando voltas e ocultando o nome de Cristo para realizar grandes feitos no evangelismo. Não é isso que a gente pensa: para mim evangelizar o ateu, eu preciso falar como ateu. E aí eu vou falando de ciência e nunca falo do nome de Jesus. Para mim evangelizar ali a pessoa, eu vou falando e nunca cito o nome de Jesus. Mas é exatamente por confessar o nome de Cristo que se tem salvação. É o confessar a Cristo e Cristo somente. Não é raciocínio. Perceba aqui, como o nosso irmão Davis apontou ali, né, isso confirma a eleição, tá? Porque pela consciência humana, pela lógica humana,
Você pensar, confessar o nome de uma pessoa não vai trazer resolução nenhuma, né? Eu estou com um problema. Eu chego e falo assim, em nome de João Pereira, resolve o problema. Vai resolver? Não vai, né? Isso é ilógico para o ser humano. Isso é ilógico. Pela consciência e pela decisão deliberada do ser humano, ele jamais vai fazer isso. Porque é ilógico. Tá? Mas, porque pela fé que é dada ao ser humano, ele perceber que existe algo no nome de Cristo, ele confessa o nome de Cristo, orando em nome de Cristo. Não é assim que a gente ora? Em nome de Jesus? Às vezes parece só hábito, né? Mas é literal. Tá? É literal. E é por menosprezar essas pequenas coisas que são simples e óbvias no cristianismo, são parte ali do básico do cristianismo, que às vezes a gente acaba evangelizando errado, ocultando o que não deveria. Cristo, a gente leu isso antes, né? O que está oculto há de ser revelado, né? Se está escuro, coloque num ponto que todo mundo vai ver, que vai iluminar todos. Se você falou em silêncio, vai numa área aberta e grita, nos eirados, grita, para todo mundo ouvir. Mas ouvir o quê? Que só tem salvação em Jesus Cristo. Sim, o cristianismo é óbvio. Não tem segredo. Não tem segredo. Tá? Eu fico feliz, porque vocês realmente não tiveram as perguntas que eu tive quando eu estava estudando aqui. Tá bom? Mas... Vamos complicar então. Meu irmão, a gente vê, por exemplo, na Praça da Sé, em muitas capitais do Brasil, falando a respeito disso, falando de Jesus, pessoas, principalmente homens, que eu tenho visto, eles pegam a Bíblia e começam a pregar, e em nome de Jesus. E o incrível que diante da palavra, aquelas pessoas que, e são muitas que estão passando, quase a gente não vê alguém elogiando, alguém aprovando tal ato. Mas o que eu admiro é a coragem que aquele homem tem, específica, com a palavra na mão, levando a mensagem de salvação. E é pura e simplesmente, qualquer um pode compreender a mensagem ao passar por lado dessas pessoas. Porque aquele homem estaria a serviço, amando de Jesus. E quando a palavra diz que a própria palavra vai condenar ao inferno aqueles que não são chamados, que não conseguiram ouvir, pois eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Então, ao olhar o homem ali, Daniel, o pregador, eles estão vendo um doido, um maluco. Já um outro que já conhece a Jesus, ele diz: esse é corajoso. E então ele provoca, ele dá uma verdade, ele cumpre um mandado de Deus, melhor, de Cristo, o ide. E nós às vezes vamos mansamente falando. Eu já tive oportunidades de fazer isto. E como às vezes nos alegra muito, e também ficamos chateados, porque provações, palavras são jogadas. E como a gente vê, ele jogando uma negativa por cima. Mas é tanta alegria quando, assim como aqueles discípulos ouviram, né? Viram que os demônios obedeciam. Eles estavam alegres. Senhor, em teu nome, nós não somos capazes mesmo, não. Mas em teu nome, né? Pedro, Paulo, depois eles pregavam, faziam milagres. Em teu nome,
acontecia. E outro ponto, bem lá no começo, né, eu gosto de conversar também, Moisés, ele estava uma pessoa, vamos nos colocar empatia, ser o Moisés. Eu estou com 90 anos, aparece a palavra de Deus, diz, olha, você vai ter um filho. Mas como? Aí já não dá. Moisés, Abraão, estou trocando as bolas. Aí esse Abraão disse, mas é forte, hein? Como é que eu vou acreditar? A minha esposa já está tão velhinha, acabada. Gente, essas coisas, elas precisam uma fé tão forte que você tem de desacreditar de qualquer coisas viáveis da face da terra e saber que Deus pode fazer do nada tudo. Quando ele fez Adão do barro, ele não fez a Eva do barro, e fez também, porque se o Adão era barro, a Eva também então foi barro, porque, entendeu como é que ele faz diferente? E eu fico imaginando, Daniel, a Sara, quando Abraão disse que ia sacrificar o filho. Essa mulher deve ter pego um pau na mão, saiu correndo, chamou alguns funcionários, fica de olho em Abraão, que ele está ficando doido. Olha só, vai matar o seu filho lá no monte. E acompanhou o filho. Provavelmente Deus deu uma cegueirinha para a esposa, para Sara, para não ver, porque senão ela ia tentar impedir. Porque Jesus, quando foi para ser sacrificado, o inimigo tentou muitas vezes impedir. E quando nós vamos levar uma mensagem, às vezes tem muitas coisas que impedem, até pessoas do nosso lado, amigos da gente, da família, tentam impedir. Então, a fé é algo que você tem de fazer, mas nem imagina, vai dar certo, não vai dar certo, eu não quero nem saber, isso aí é com Deus, não é comigo. Essas experiências, quando a gente começa a ter, entender, é tão bom, porque não depende nada de nós, e sim de Deus. Deus apenas nos fortalece. E aí ele conclui dizendo, olha, alegre-se, alegre-se. Você foi, fez, e lembre-se, teu nome já está anotadinho lá na ata, ó, na ata dos salvos, dos escolhidos. Então, o mundo vai ficar chateado e o mundo vai negar Jesus cada vez mais. Exatamente. A realidade é que a gente erra muito porque deixamos de falar explicitamente aquilo que dizemos acreditar, né? E perceba, Cristo se confessa. Confessar, né, é principalmente em público. Você vai confessar para quem? Você confessa diante de Deus e dos homens. Então, a gente erra muito porque guardamos isso conosco mesmo e esperamos que as pessoas de alguma forma venham conhecer pelo acaso. É verdade que Deus tem direcionado tudo, mas Deus também espera do ser humano o envolvimento. Deus tem prazer no envolvimento e na dedicação dos homens. É o que a gente chama de galardão, né? Aquele prêmio adicional que de alguma forma Deus dá para a pessoa que muito se envolveu. Independente do que vai ser esse galardão lá no céu, mas o fato é que tem, ele está na Bíblia várias vezes. Agora, a grande questão é, por que então que nós estamos numa geração, para a gente encerrar aqui esse momento, que evangeliza tão pouco? O que fez as pessoas se confundirem com suas próprias rotinas, com seus próprios hábitos e mentalidades? Por que a gente caiu nesse ponto? Porque se eu chegasse e falasse o que vocês já ouviram provavelmente, boa parte do tempo que estão aqui na igreja, e parasse por aqui, a chance é da gente sair, né, e fazer a mesma coisa sempre. Então vamos tentar trazer alguma noção prática sobre isso. Primeiro, é porque o cristianismo ele vai afetar em toda a sua vida. Tá?
Cristo, ele redime o homem em todas as áreas da sua vida. Quer no trabalho, quer na alimentação, quer na saúde, quer nos relacionamentos, em tudo, né? A visão cristã é de você passar a viver conforme a lei de Deus, a vontade de Deus. Quando eu digo lei, não é a lei mosaica, tá? É a natureza a qual Deus criou o homem para ter. Quando Deus criou Adão, ele tinha um jeito para Adão seguir. E o homem perdeu isso. E tudo isso era muito benéfico, porque Deus criou o homem perfeito. Mas nós perdemos isso, e nós percebemos isso. Nas suas ações, você percebe os seus defeitos. Certo? Você erra constantemente. Você colhe as consequências dos erros. Então, começa por aí. Começa pelo fato de como que você vê o tipo de vida que Deus te chama para viver. Certo? Quando Deus converte os apóstolos, isso vai mudar a estrutura pela qual eles viviam, a ponto de que eles vão aos poucos deixando de se identificar com os próprios judeus. Eles deixam de defender a circuncisão. Eles deixam de depender unicamente das sinagogas e passam a fazer os cultos nas casas, nos lares. Isso se estende aos gentios. Os gentios abandonam suas culturas também, abandonam seus deuses. Eles se tornam algo de uma mentalidade só. Línguas diferentes, etnias diferentes, costumes regionais diferentes, mas uma única mentalidade. Diversidade nunca foi um problema no cristianismo, no sentido de variedade de pessoas, de tipos de pessoas. Virão povos de todas as raças, certo? Pessoas de todos os cantos do mundo glorificaram um único Deus. Mas o que é inegociável é a lei de Deus. A partir do momento que um cristão ele deixa de entender que a vida dele serve para viver a vida de Deus, que Deus desenhou, ele passa a viver fora da cultura cristã. Então ele vai interpretar o seu trabalho, as suas ações, os seus relacionamentos, as suas amizades como algo diferente. Certo? E aí ele vai se meter em muitos probleminhas, tá? Porque ele vai muitas vezes consultar mentalidade mundana, e nós sabemos que o mundo é ensino de Satanás sobre casamento, empreendimentos, sobre profissão, ciência. Quando foi que a Bíblia proibiu o homem de buscar ciência? Mas o cristão ele foi negligenciando tanto o próprio conhecimento da natureza que ele deixou isso para aqueles que são descrentes. Hoje nós temos uma maioria de agnósticos no mundo da academia. Uma maioria de agnósticos, não ateus, tá? Agnósticos. E por quê? Onde estão os cristãos? Pensa, por exemplo, no governo. Né? Os cristãos se acomodaram tanto com a ideia de que a vida cristã não se envolve com as coisas da vida, que hoje nós temos uma maioria de descrentes no meio dos políticos. Não é à toa que o Brasil é do jeito que é. Certo? Observe a moda. Você é obrigado a vestir um tipo de roupa que alguém que não é cristão ditou que você tem que vestir. E se você disser que não vai vestir, vão te ridicularizar, vão te chamar de quadrado, de radical, de não sei o que lá, porque você não produziu a sua cultura. Não é verdade? Aí me diz, será que a moda que nós vemos hoje, por exemplo, muito usada nas academias, nas vias públicas, são condizentes com uma moda defendida pela visão cristã? Mas quantos cristãos se submeteram a essa moda? Nesse momento, Cristo fala, não se pode servir a dois senhores. Ou você é servo do diabo, ou você é servo de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas é quando deixamos de viver uma vida que de fato espelha a vida de Deus, a pessoa de Cristo, então tudo se torna um empecilho, porque a sua vida é um empecilho. Certo?
Eu tive um amigo muito cristão, né? Na época eu não era crente, né? Não tinha ainda entendido, por mais que fosse uma pessoa, sempre fui muito religioso, tá? Sempre fui alguém que valorizou muito religião, por causa dos meus pais. Mas na época eu ainda não tinha compreendido a salvação, né? E um amigo meu, ele falou assim para mim: se for para humilhar o nome de Deus, prefiro morrer. Prefiro que me matem. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque tudo que eu faço é uma vergonha. Se tudo que eu faço é uma vergonha, eu não quero me adequar para a vergonha do nome de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vou glorificar a Deus, ou eu vou glorificar os homens. E aquilo eu fiquei pensando, eu não sei o porquê, até hoje eu não sei o porquê ele falou isso tão de repente, porque ele falou assim do nada, né? Mas eu imagino que ele queria me evangelizar, né? De alguma forma, eu imagino isso. E o que acontece? Isso é uma verdade. Quando você começa a se importar muito em glorificar as coisas dessa vida, você tem que ter cuidado com quem você está envergonhando. O que você está deixando passar? Certo? Será que é realmente difícil evangelizar? Difícil é a perseguição. Mas será que é difícil você se importar e chegar para uma pessoa e falar: porque eu me importo com você, eu vou te dizer o que eu vou dizer agora? Será que é difícil falar isso? Será que é difícil sentar com alguém e falar: ei, quer separar um momento para orar comigo? Como última palavra que acabou de tocar o sinal, recentemente, nessa mesma semana, eu comecei um grupo, estou começando um grupo de discipulado, né? E aí eu estou fazendo as convocações. E esse grupo, ele tem uma intenção de ser mais profundo, vamos colocar assim. E aí, o que acontece? Eu tenho um amigo que ele joga RPG. Eu jogo RPG de mesa, né? Que é um jogo de tabuleiro, tá? É um jogo de tabuleiro. Mas assim, eu tava um tempão sem jogar. Só que esse meu amigo me vinha na mente já faz um tempo. E ele jogava comigo. E ele não é cristão. E eu tinha um outro amigo que recentemente chegou para mim. Ele foi para a igreja comigo. Saiu da igreja depois. Ele nunca se tornou cristão. Mas ele quis experimentar. E depois, recentemente, por causa de um grupo de amigos de reunião, ele começou a ter interesse novamente. E os dois são muito amigos. Certo? E aí eu pensei assim: eu vou fazer alguma coisa, né? Aí olha só a volta que eu dei para fazer o óbvio. Isso aqui não é um testemunho de como fazer as coisas. Só o finalzinho. Tá? Só o finalzinho da história. Mas, primeiro, esses meus amigos, eles trabalham com criação e desenvolvimento de softwares e games, né? Então, eles são muito nerdão, assim, os caras têm uns... Aí eu falei: vou me meter nessa, certo? Eles me chamaram para ajudar a escrever o roteiro e falei: vou escrever um roteiro com uma lição de moral, né? E aí, fui lá e coloquei, fiz todo um roteirinho, toda uma história para colocar uma lição ali implícita. Resultado, o projeto virou uma coisa de mitologia indígena. É um jogo que tem mitologia indígena. O deus que eu coloquei virou Tupã, certo? Aí eu falei: ok, vai ser um pouco mais trabalhoso fazer isso, mas consegui convencer eles sobre a importância de ter um Deus criador que direciona o personagem principal na missão dele. Mas perdi completamente a oportunidade. Depois a minha própria rotina me deu dificuldade de continuar conversando com eles ali no grupo, apesar de que o projeto ainda está ativo. Daí eu falei: já sei, vou criar um jogo e vou chamar eles para criar o jogo comigo, já que eles estão tão interessados em fazer esse tipo de coisa. Comecei a fazer isso também. Eles aceitaram. Até agora o jogo não saiu da minha mente, né? Então, mó trabalheira. Terceiro, quer dizer, eu pensei: já sei, vou voltar com as mesas de RPG. E aí eu planejei todo o jogo de RPG e ainda veio uma outra pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas que é amiga de um desses meus amigos, e eu percebi que não é cristã, é uma moça. Eu falei: vou evangelizar também.
E aí eu tentei fazer toda uma tramóia. O RPG foi uma bagunça no dia. Não deu certo. Mas continuou o RPG. Certo? Porém, eu organizei toda a história, tudo, para poder colocar as... Que trabalheira. Que trabalheira. E aí, eu cheguei depois para esse meu amigo e falei, quer saber? Eu acho que não está funcionando muito, não. Cheguei para ele e falei assim, cara, já faz bom tempo que a gente não conversa direito. E eu vou ser sincero, eu não tenho tempo para conversar contigo. Então, eu vou ser direto ao ponto. Eu estou organizando um grupo de discipulado e eu quero que você participe, porque eu te amo muito. Aí ele perguntou assim, como que é o grupo de discipulado? Como que funciona? Eu falei, não, a gente lê a Bíblia e conversa sobre. A dúvida que você tiver, você pode fazer. Eu vou tentar te responder. É isso. A gente vai orar e ler a Bíblia. E aí, ele falou, perfeito, eu aceito. Tá entendendo? Fácil, né? E não apenas isso. Cheguei no grupo, falei do grupo de discipulado e marquei o nome do meu outro amigo, que está no grupo entre os amigos. E ele falou, bora? Os dois. No mesmo grupo de discipulado. Fácil. Fácil. Custou o quê?